E Dorival Júnior barrou atacante e saiu do Morumbi extremamente vaiado e xingado por 45 mil torcedores. Queria te explicar o sábado do São Paulo. O Tricolor convocou seu torcedor que foi ao estádio, mas depois de um bom primeiro tempo, com o gol do Pablo Maia no finzinho, o São Paulo fez péssimo segundo tempo e ficou no empate 1-1 contra o Curitiba, resultado horroroso. O São Paulo precisava voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento um pouco mais distante. Hoje o São Paulo tem 27 pontos e o penúltimo colocado, o Remo, tem 22, com uma partida a menos. Importante registrar que o São Paulo não ganha há 9 partidas no Campeonato Brasileiro, sequência que faz com que o Tricolor esteja muito ameaçado de rebaixamento. Importante contar que, por opção de Dorival Júnior, André Silva não foi nem sequer relacionado. O Caleri começou como titular e no banco ficaram o Rian Francisco e o Gustavo Santana. A ausência do André Silva, que já teve propostas para deixar o São Paulo nessa janela, chama atenção. E o Dorival saiu muito, mas muito atacado, foi a principal vítima do torcedor depois da partida. Vale a lembrança de que o Dorival não consegue vencer no Campeonato Brasileiro desde 19 de fevereiro, ainda pelo Corinthians. Ele acumula entre São Paulo e Corinthians 15 rodadas sem vitória. Isso equivale a quase um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Péssima fase do treinador, que já foi comandante da seleção brasileira, mas não para de decair. Só para fechar o noticiário do São Paulo, contar que Rogério Caboclo desistiu da candidatura à presidência do São Paulo. O candidato de oposição tem tudo para ser Marcelinho Portugal Gouveia, que é filho do ex-presidente lendário Marcelo Portugal Gouveia. São Paulo tem solução? Está ameaçado de rebaixamento? Dorival é o culpado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E um zagueiro que já esteve nos planos do São Paulo acaba de ser liberado para procurar clube. Igor Júlio, brasileiro de 28 anos de idade, não permanecerá no Brighton. Ele até teve emprestado na temporada passada ao West Ham, voltou para os últimos 6 meses, não foi utilizado e o Brighton o colocou numa lista de atletas negociáveis, por empréstimo ou em definitivo. A prioridade do Brighton era encontrar um clube em definitivo. Como não existiram propostas, nesse momento o Brighton já aceita emprestar. Zagueiro de bom nível, que viveu ótimos momentos, especialmente na Áustria e na Itália. O Igor Júlio foi recentemente pretendido pelo Botafogo e pelo Cruzeiro. Na negociação com o Cruzeiro, a coisa não avançou porque o Brighton pediu mais de 6 milhões de euros para negociar. Sobre o São Paulo, o Igor Júlio teve na temporada passada no Tricolor, no Refis, para fazer um tratamento. Foi durante o mês de janeiro. Na oportunidade, ele fez uma série de elogios ao São Paulo, entre aspas, dizendo o seguinte: sempre assisti aos jogos do São Paulo, gostava de ver o time do Luiz Fabiano e do Dagoberto. É um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que tem os títulos mais importantes. Acho bonito ver a torcida enchendo o Morumbi. A pergunta que você, São Paulino, deve estar se fazendo: São Paulo pode tentar a contratação do Igor Júlio? E eu reproduzi essa pergunta para um dirigente do departamento de futebol. E a resposta foi: estamos sem dinheiro. São Paulo, que já havia demonstrado interesse no Bastos, zagueiro angolano que recentemente deixou o Botafogo, mas também a limitação de grana foi o problema. São Paulo que enfrenta nesse sábado Curitiba com a expectativa de mais de 45 mil pessoas no Morumbi. As organizadas, inclusive, preparam uma recepção ao ônibus para receber o time na chegada ao estádio por volta das 19 horas. E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei: e o Bastos pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte: só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento. Fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiam as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. 1.100.000 reais é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender
para trazer dinheiro para o caixa, para pensar na contratação do Bastos, não existem tão boas opções. A saideira sobre o São Paulo, rolou uma reunião nessa quinta-feira entre representantes da oposição, Rogério Caboclo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, ou tem Aires e Pimenta. Não há uma definição ainda em relação ao candidato de oposição, mas o que se especula é que na próxima semana o Caboclo possa desistir da sua candidatura para que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo nos últimos anos, tente a eleição no duelo contra o presidente Arrim Assis. E o São Paulo pode ser o primeiro clube grande do futebol brasileiro punido com o Transferban pela agência de fair play financeiro recém-criada pela CBF. O Tricolor tem 45 dias para quitar R$1 milhão e 100 mil com o Novo Horizontino, referentes à compra de Jorginho, uma das atrações das categorias de base do São Paulo. O presidente Arrim Assis chegou a dizer que já tem um acordo com o Novo Horizontino para quitar parcelas atrasadas. O Novo Horizontino assegura que não há acordo nenhum, que o São Paulo prometeu, quando da compra do atleta, fazer esse pagamento de R$1 milhão e 100 mil em 5 parcelas e até agora não pagou nenhuma. Diante desse cenário, ou em 45 dias o São Paulo arranja esse R$1 milhão e 100 mil, ou volta a sofrer um transferban. Tricolor, no início desse mês, tomou um transferban que o impediu de registrar Domingos Duarte e Iago por alguns dias. O pagamento desse terceiro transferban na história do São Paulo foi quitado recentemente. Era uma operação de pouco mais de R$6 milhões com a Lazio pelo Marcos Antônio. Agora, o risco de um quarto transferban na história do São Paulo. Por trás de tudo isso, enorme dificuldade financeira do Tricolor, que passa por uma de suas maiores crises da história do clube. E o presidente Arrim Assis tentando patinar para sair dessa enorme dificuldade. O que você pensa, torcedor do São Paulo, sobre mais esse problema? Como é que você resolve toda essa questão envolvendo o Tricolor? Já use espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque ao invés de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Responda rápido, você acha que o São Paulo fatura mais com bilheteria de jogos ou shows em seu estádio? Acertou quem respondeu shows, e a diferença é absolutamente surpreendente. Desde que assinou contrato com a Live Nation em dezembro de 2023, São Paulo já arrecadou cerca de R$100 milhões com shows. Nesse período precisou mandar 12 partidas longe do Morumbi. E a estimativa do clube com a arrecadação de bilheteria, se esses jogos tivessem acontecido em casa, geraria na casa dos R$11 milhões e 400 mil. Diferença de quase R$90 milhões em favor dos shows. Diante de toda a enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, a possibilidade de colocar tanto dinheiro em caixa com a realização de shows é quem tem salvado as contas do Tricolor. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, Júlio Casares não havia antecipado 50% da receita? Sim. Ainda dessa maneira, São Paulo com R$4,5 milhões por show, ainda sobram ao Tricolor cerca de R$2,250 milhões. Bastante dinheiro, levantamento bem legal feito pelo Éder Traschini do GE.
Só para completar, lembrar que o São Paulo vai ter de abrir mão de mais uma partida importante, confronto contra o Corinthians, marcado para o fim do mês de outubro, terá de acontecer na Vila Belmiro, por conta da realização de 3 shows da banda Beach S, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.